Doce, salgada, abundante e escassa, pura e poluída, a água cobre 70% do planeta em forma de oceanos, mares, rios, lagos e geleiras. Ela é fundamental para a existência do ser humano e de todos os seres vivos. Mas seria importante também para a economia de uma cidade, de um país? Quem tem mais água, a ervilha ou o alface? É o alface. E o nosso sangue, quanto por cento tem de água? 83%. Esta obra de arte mostra exatamente isso. O percentual do líquido mais precioso que existe no nosso planeta em todos os seres. Mas, e um empreendimento? Quanto tem de água? Depende do empreendimento, mas a água está presente às vezes de forma muito sutil. Não existe área econômica ou tipo de empreendimento que a água não entre de alguma forma. Desde o microclima onde a gente trabalha, que depende da umidade, até no processo produtivo propriamente dito. Então, o alimento é o mais fácil de visualizar. A gente usa água para irrigar, ele vai ter um grande percentual de água. Mas isso acaba permeando todos os setores da economia, da roupa que a gente usa, à folha de caderno que a gente está escrevendo. Às vezes um escritório, por exemplo, para produzir o material que ele usa, por trás daquilo tem um volume de água enorme. Alguns setores, às vezes, sem pensar, por exemplo, quem trabalha com turismo, vende água. Quando ele vende um atrativo, ele está vendendo a biodiversidade que depende da água, depende do ciclo da água, depende dos organismos. Ou vende praia, turismo de praia, ele está vendendo água. Não é ele processo produtivo, mas o serviço depende disso. Então essa variável está presente em todos os setores da economia. Não existe um que a gente possa dizer que independe da água. E por falar em turismo, lembramos que está intimamente ligado ao ecossistema, que vemos agora nessas imagens. Um mundo belo e maleável, vital para as empresas deste setor. O turismo, o setor turístico, ele vende ecossistemas. Desde o ecossistema urbano, uma cidade, um evento de negócios em São Paulo, que ele vende, depende da água indiretamente, a qualidade de vida da pessoa, até vender a água como atrativo. Quando eu vendo turismo de praia ou quando o negócio está relacionado à biodiversidade. A gente fala muito em ecoturismo, e o ecoturismo depende totalmente dessa relação entre água, seres vivos, de visão, uma visão sistêmica mesmo de funcionamento. A questão do ecoturismo, particularmente, é muito interessante, e a água relacionada a isso, porque se a gente cortar uma floresta, a gente vai conseguir, $1.500 num hectare vendendo a madeira, e é uma vez só. Se eu transformar isso numa atividade sustentável, com ecoturismo, com extrativismo, mas com critérios de corte, de retirada, isso me dá $3.000 por ano o resto da vida. Então, essa questão ambiental hoje, ela deixa de ser um confronto com a questão econômica. O meio ambiente ele passa a ser um aliado da economia. Isso é uma visão extremamente importante que a gente tem que inserir no negócio. Foi o tempo que a economia brigava com natureza, com o ambiente. Hoje os dois têm que conversar exatamente para poder ter sustentabilidade. Continuar como negócio, e como negócio social, como negócio ambiental e como negócio econômico. Dá para dizer que essa já é uma visão global? Global, porque os problemas ambientais eles não respeitam limites de empresa, eles não respeitam limites políticos de países. O meu problema é seu, é do mundo inteiro. A gente vê isso com aquecimento global, a gente vê isso com água. Os grandes conflitos de água no mundo, que a gente vai poder visualizar melhor num cubo ali, mostra bem isso, essa importância da água, e que um país vai brigar com o outro ou mesmo negociar com o outro a questão da água. O especialista em engenharia ambiental mostra que a água é tema de acordos e decisões políticas hoje. Movimenta e dita regras da economia. É a disponibilidade de água que permite o crescimento, a instalação de indústrias, a criação de comunidades. Então isso é um recurso fundamental. A produção de energia, no nosso caso, depende muito da água. Então esse é um interativo, por exemplo, a se molhar e mostra um pouco desse problema do conflito, que em alguns lugares chega a ser belicoso, com guerras, mas em outros ele pode ser político, administrado politicamente. É o caso, por exemplo, do nosso Tietê, onde a gente faz um uso da bacia aqui em cima
E os municípios que estão rio abaixo, eles recebem esse fruto, que é o Tietê poluído. Então isso precisa ser negociado entre os municípios para que as pessoas possam utilizar essa água, as comunidades, a economia gire em função dessa água, as empresas possam utilizar essa água. E às vezes o conflito também é internacional. É o nosso caso do aquífero Guarani, a principal manancial, a principal reserva de água subterrânea do planeta, está embaixo dos nossos pés e nós temos que dialogar com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, porque essa água é comum. Então, ela não vai respeitar o limite político, nós temos, portanto, conversar para que seja um uso sustentável, um uso racional de tudo isso. O Rio Tietê, por incrível que pareça, para quem vive em São Paulo, né? Quem vive no interior sabe disso, mas a 100 quilômetros para baixo ele é outro rio. A economia desses municípios depende muito do Tietê, com turismo, com pesca artesanal, e essa capacidade de recuperação que o sistema aquático tem, ela é importantíssima. Isso significa que se a gente recuperar aqui em cima, a situação de lá de baixo, né, rio abaixo, muda. E significa que nós também podemos recuperar aqui. Imagina um rio como esse, né, numa cidade de São Paulo, né, que trabalha com atividades de negócio principalmente, as indústrias um pouco mais setorizadas, mas ter esse atrativo, não só como recurso de água mesmo, já que São Paulo é muito grande, ele depende das bacias adjacentes, vizinhas hoje, a gente vai buscar água fora do município, a maior parte da água que a gente usa. Mas ter esse rio seria um presente para o paulista, poder utilizar isso como era utilizado no início do século passado, com regatas, com natação, uma área de lazer importantíssima para a gente. Movimentando a economia, né? Não, sem dúvida. Imagina o que movimentaria a economia imediatamente vizinha ao rio. A gente tem uma carência enorme de áreas de lazer, a gente tem uma carência enorme de áreas de encontro, onde as pessoas possam conversar. E toda a economia na calha do Tietê, no entorno imediato dessa calha, podia migrar para esses pontos de encontro, e, enfim, é aquele momento de descontração à beira do rio, que as cidades europeias têm muito. Esta é a bacia do rio Amazonas. Águas que vêm de lugares diferentes e têm características e colorações diferentes. As atividades econômicas refletem na qualidade da água e o contrário também acontece. Dependendo da região que você está no Amazonas, tem um rio com um tipo de água. A água que vem dos Andes, ela tem uma coloração. A água que vem da região aqui do norte da América do Sul, ela tem uma outra característica, ela vem das florestas. E a que vem do Planalto Central tem outra característica. Se a gente passar por uma bacia menor, funciona da mesma forma. Porque quando chove, a água escoa pela bacia e ela vai coletando as informações da bacia. Que tipo de informação? A ocupação. Eu tenho uma atividade econômica, a agricultura, por exemplo, isso vai refletir na qualidade de água de uma forma. Se eu tiver atividade pecuária, é um outro tipo de reflexo. E se eu tiver indústria, é outro tipo de reflexo. A gente pode medir, por exemplo, a economia do lugar, vendo quanto de nitrogênio tem na água que é escoada pela bacia. Então, passa a ser uma forma de monitoramento de como a economia, a gente pode usar isso como uma referência de como a economia está na bacia e a qualidade de suas águas. E lógico que o reflexo disso ou a consequência disso é manter essa qualidade da água de forma que a atividade econômica possa coexistir, que acho que é o princípio aí da sustentabilidade. Estamos nas escotilhas do Barco, ou melhor, da Oca, no Parque do Ibirapuera. Esta é a cidade de Cubatão, litoral paulista. Hoje, exemplo de coexistência entre economia e natureza. Cubatão é um exemplo de recuperação, que a gente pode ter a coexistência entre processo industrial, econômico e a natureza e a sociedade. Já foi considerada a cidade mais poluída do planeta. Hoje a vida voltou aos seus rios, as aves ocupam as suas áreas. E uma questão de política de produção sustentável, com filtros, pensando nessa coexistência natureza e produção, e economia.
As escotilhas trazem esse tema de várias formas. Por exemplo, a gente trata numa das escotilhas a transposição do Rio São Francisco, né, que sem dúvida é um processo que vai alavancar a economia do semiárido em muitos lugares, permitir que a agropecuária, que a indústria se instale e, consequentemente, melhore as condições de vida. Esse é o objetivo da transposição. A questão energética é abordada em outras escotilhas. Não existe processo produtivo sem água, mas também não existe processo produtivo sem energia. A gente depende disso, né? E a água pode fornecer um tipo de energia limpa, né? Ou mais limpa do que a queima de combustíveis fósseis, pelo menos. A gente tem a felicidade de trabalhar com uma matriz energética que usa a hidroeletricidade, mas nós temos também um potencial enorme no litoral de usar energia de maré, energia de ondas, que são energias limpas também para sustentar todo esse processo de desenvolvimento que a gente depende. O Dinheiro e Negócios fica por aqui, com a certeza de que vamos caminhando para um mundo melhor, um mundo sustentável, de respeito à natureza, aliado à prosperidade econômica. Qualquer coisa, escreva pra gente, dinheiroenegócios@rittv.com.br. Ótimos negócios para você. Grande abraço. Tchau.